Os bancos estão a fazer pressão sobre os contabilistas para que validem falsas declarações. A denúncia é da bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Acusa então os bancos de quererem registar quebras de faturação acima de 40% para acederem às linhas de crédito com garantia do Estado. Ao Jornal de Negócios, a bastonária disse já que vai apresentar provas ao Ministério Público. Considera ainda que a situação é gravíssima e que consiste num crime público. E junta-se agora em direto precisamente a bastonária da Ordem dos Contabilistas, Paula Franco. Boa tarde e obrigada por estar connosco nesta edição da tarde. O que se prende da sua denúncia é que há bancos, portanto, a pedir aos contabilistas para martelar as contas, passa a expressão, para garantir então que os créditos que dão têm garantia do Estado. Neste momento o que está em causa é mesmo a emissão de uma declaração que é passada pelos contabilistas certificados para atestarem a quebra de faturação superior a 40% necessária para esta nova linha de financiamento do Covid. E muitas das empresas não atingem estas reduções e ainda bem, é bom sinal, mas o que acontece é que alguns empresários, querendo recorrer a estes créditos, a este financiamento, acabam por pressionar os contabilistas certificados para passar as declarações por sugestão dos próprios gestores de conta. E, portanto, é importante que isto se diga que isto é um crime público, que não deve ser feito, que não pode ser feito e que não pode servir para se pressionar os contabilistas certificados a prestar informações que não são corretas e não são verdadeiras. Portanto, quer os contabilistas certificados, quer os empresários, quer os gestores de contas que estiverem envolvidos nestas situações, a Ordem denunciará às entidades correspondentes, no caso dos contabilistas certificados ao Conselho Jurisdicional, para efeitos de processo disciplinar, e para as outras entidades denunciará ao Ministério Público para serem averiguadas estas situações, porque estamos a falar de financiamentos que têm a ver com dinheiro público e que, consequentemente, ao serem falsificadas estas declarações e permitir acesso ao financiamento numa condição que é perentória, se ela for alterada muito bem, mas até neste momento é isso que está a ser pedido e, portanto, os contabilistas certificados não podem fazê-lo, não devem fazê-lo e eu acredito que não o façam mediante esta pressão, mas a verdade é que tivemos várias denúncias e, inclusivamente, de mudança de ameaças, de mudanças de contabilistas, porque uns fizeram e os outros não fazem. Ora, isto não é aceitável numa profissão que tem fé pública, tem que garantir o rigor e a transparência em tudo o que faz e que é muito importante nesta altura de crise em que a economia tanto precisa de contas certas, de declarações corretas para efeitos de todas estas quantidades de apoios que existem para as empresas e que só as empresas que precisam é que podem e devem recorrer a estes apoios. Portanto, Paula, há que denunciar... É uma prática, desculpe interrompê-la, Paula, é uma prática generalizada, são todos os bancos, são só alguns, pode revelar-nos quais são? Não posso revelar, aliás, porque isto agora, a partir do momento em que vai para o Ministério Público, acaba por ser sigiloso e para o nosso Conselho Jurisdicional. Mas são vários, não é só um, são vários, portanto o que nos tem chegado à mão são variadíssimas situações de bancos diferentes, delegações diferentes e, portanto, criou-se aqui uma pressão muito grande sobre os contabilistas para esta declaração, porque inclusivamente os próprios gestores de contas dizem que outros contabilistas já o fizeram e, portanto, eu agradeço que, se isso é verdade, que continuem a chegar as denúncias à Ordem, porque atuaremos de forma muito rígida sobre esses contabilistas que emitem declarações falsas e também sobre as entidades que os pressionam a tal. Estamos a falar de dezenas, de centenas de queixas. Qual é a dimensão do problema? Nós já temos até agora 92 queixas com provas, chegaram outras também ainda mais, bastantes mais até, mas sem as provas necessárias e, portanto, tudo isto obviamente requer provas e a maior parte das situações são pedidas por via telefone e a pressão é feita por via telefone. O que não nos permite depois requerer, a não ser a própria denúncia do contabilista certificado e a sua própria declaração ou prestação de declarações que possa vir a ser feita junto do Ministério Público, que também usaremos, obviamente, esses mecanismos. Além disso, o que é que a Ordem vai fazer mais? A Ordem, como lhe disse, vai atuar sobre os seus profissionais. Acreditamos que seja um número muito pequeno de profissionais que ceda a esta pressão, mas seremos muito rigorosos na avaliação e na aplicação das sanções por via do nosso Conselho Jurisdicional através de processos disciplinares.
Para além de estar aqui em causa um erro grave técnico, portanto está a falsear declarações, ainda está a cometer um crime público, porque isto implica com dinheiro público. E as pessoas não se podem esquecer disso, e que estamos numa altura em que todo o dinheiro público é pouco para todas as empresas que precisam, e portanto temos de ter uma ética muito forte, temos de ser muito rigorosos em tudo aquilo que se faz e que se transmite. Paula, muito obrigada pelas suas explicações nesta edição da tarde.